Começando mais uma revisão aqui, hoje é dia 16 de janeiro, e antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Clica aí, ativa o sininho para receber notificação todos os dias, curta o vídeo também, compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá pro gráfico. Vamos começar primeiro pelo dólar, setup das linhas. O que aconteceu hoje? O preço abriu com esse gap, aqui essa cor mais escura, né? E aí abriu aqui, no bloco 13. Desse bloco até a hora que foi querer testar a linha, passou quase 3 horas e meia de pregão. Então, praticamente meio-dia e meia estava testando a linha. Uma hora que já começa o volume ficar bem complicado no dólar. Eu não entraria nessa linha aqui. E essa linha acabou estopando, tá? Já estopou, e quando testou de novo, o mercado estava muito esticado. Já era aqui 1h30 da tarde, mais ou menos. Não chegou a cair, voltou a subir. Se tivesse entrado na linha aqui à tarde, que não é tão interessante, teria estopado de novo aqui, porque a linha amarela é a nossa região de stop. Já em relação à regra de coloração do Renko, a gente praticamente não teve alteração de cor, então não deu oportunidade no Renko, simplesmente foi um dia de super tendência. Já abriu na cor verde, não mudou aqui nesse fundo, que estava corrigindo, e subiu. Não ativou, então sem gatilho para o Renko. Já em relação ao índice, regra de coloração do Renko, também praticamente a maior parte do dia não acionou. Porque abriu aqui, teve um gap também forte de baixa, abriu aqui, a gente não entra na primeira cor, não trocava de cor para azul, e quando foi trocar, já era 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, subiu só uns 180 pontos e trocou de cor de novo, mas 4h30, depois de um tempão sem ter trocado, extremamente arriscado pela hora o volume que fica aqui. Então, o setup das linhas e Renko hoje já não foram tão interessantes. Já em relação ao gráfico temporal de candles, gráfico de candles, dólar, o que a gente teve aqui? Relembrando coisa do dia anterior, né? O que estava acontecendo, o macro também. A gente tinha essa pernada de baixa aqui. Essa pernada de baixa, se a gente marcar uma retração, o preço meio que já testou esse 61. Mas uma coisa mais macro que eu preciso ressaltar é essa região aqui de caixote que eu tenho marcada nesse gráfico aqui, ó. Máxima extremidade tá lá em cima ainda, nem foi testado. E a mínima aqui. Aí eu comentei no estudo semanal que sexta-feira, né, praticamente fechou abaixo dessa mini lateralidade que a gente teve aqui. Deixa eu desenhar aqui de novo. Essa mini lateralidade aqui. Fechou abaixo com o pullback. E aí ontem teve um gap de baixa, né? Não tinha motivo macro para acontecer isso, porque lá fora o dólar estava subindo, mesmo com o feriado americano. E aí o dólar subiu, voltou para dentro do caixote, mesmo fechando na região da extremidade inferior. E aí eu tinha comentado no estudo semanal que se voltasse para essa região, ai que porre que seria. E voltou. Acabou que o gap de hoje voltou realmente para dentro desse caixote. E aí voltou já subindo, pegando a liquidez dessa máxima. E praticamente fechou aqui de forma esticada, que eu vou falar mais sobre isso, mas nós temos uma região maior aqui de resistência, de uma lateralidade bem maior. Gráfico diário, o que aconteceu nesses últimos dias? Nós tínhamos aqui meio que um pivôzinho de queda bem interessante. Deixa eu desenhar. Movimento subiu, correção, tinha tudo para talvez continuar subindo, mas essa máxima desse dia nem foi renovada. E tá formando um pivôzinho de reversão. Talvez para corrigir e cair de novo. Não aconteceu isso. Aconteceu foi aqui que o movimento dessa força compradora defendeu esse fundo, 2/3 de força compradora. E no fim isso aqui acabou sendo um movimento de teste, pegar impulsão de novo e ter esse movimento que quebrou esse último topinho. A gente teve só no dia de hoje a quebra já desse último topo. E tá bem próximo desse topo aqui na frente. Mas enfim, voltando, vamos focar mais no intraday. Nós tivemos aqui o primeiro candle do dia, teve um gap bem expressivo, tá? Tinha um bom tempo que a gente não via um gap aqui de quase 40 pontos. O ajuste do dia anterior lá embaixo, ligou o foda-se para esse ajuste e só subiu.
Já no segundo candle, testou, já foi buscando máxima, rompeu, reversão aqui nesse movimento, que tá meio por causa de feriado que teve ontem, dia que tinha um discurso importante de um membro do Fed. Simplesmente é muito perigoso, ainda mais candle de inside, mesmo que tenha pago, extremamente perigoso. Cutucou o canal de Keltner, Keltner defendeu. Aqui nós tínhamos uma região de topo também importante, mas aí voltou, fez uma barra ignorada, rompeu mínima e cravou exatamente na média de 20 com, se eu pegar o fundo aqui e topo aqui, Fibogap. Travou em Fibogap e teve um PC, um ponto contínuo aqui, candle PC. Vou comprar pelo tipo do pullback, eu não entro nesse candle. E aí o preço testa quase próxima à região de topo, não consegue ir de primeira. Volta, quebra a média 20. Aí aqui eu até comentei que poderia dar gatilho de venda pra gente pensar em pegar correção. Só que nem deu gatilho, não fechou nem gatilho pelo 2 e pelo 5. Simplesmente voltou e rompeu a 20. 9 e 20 já eram. O movimento sobe com candles de fraqueza, com muita dificuldade para subir, porque para cair foram 2 barras, para subir aqui praticamente foram 5 barras aqui. Testa essa máxima, não consegue romper. 2 barras grandes de força vendedora. Uma compradora, barra ignorada, doji, rejeição, rejeição. Aqui já estava um movimento bem definido, tá? A abertura da vista nosso, 10 horas praticamente, foi esse movimento aqui e voltou. Só que aí, quando chegou 11h30, que praticamente era o foco do dia, após o feriado que teve nos Estados Unidos, a gente viu essa força compradora aqui, um candle grande na cara de topo com cara que ia pegar a liquidez dessa máxima. Pegou a liquidez. Subiu um pouco de forma esticada, mas não preenche critérios pra gente para reversão. Ah, cravou 1%, tá, mas nem se eu entrar aqui tem risco retorno. E aí fez um pullback, troca de polaridade. Só que na hora que fechou esse candle, agora é complicado eu mostrar, porque a média de 9 não estava praticamente colada nesse candle. A média de 9 ela estava meio quebrada, um movimento estranho aqui, mas não tocando. Tocou porque esse movimento do candle aqui depois puxou a média de 9, mas na hora não estava bonito assim. E aí o preço acabou indo, troca de polaridade perfeita, acabou cravando ali. E uma coisa importante para ressaltar, do primeiro candle para cima, era 61 também, 1% de alta. Tentou travar então, não conseguiu, fez pullback, troca de polaridade. Esse 41 estava mais longe ainda da média de 9, para a gente pensar em compra. E mesmo que a média de 9 tenha subido também, não houve toque. E rompeu máxima e subiu de forma esticada. Aqui já começa a pensar talvez em critério para reversão, porque tem critério de candles, de ELS, falta gatilho, inside. E aí gatilho aqui para reversão, não tivemos esse 107, é inside, e aí quando teve um possível gatilho já estava sem risco retorno para 9. Faz um pullback na 9, gatilho falso de compra, ainda está com movimento esticado, canal de Keltner também, quando eu ensino sobre ele, eu comentei que quando chega em Keltner, dessa forma como chegou praticamente na segunda linha, tende a ter dificuldade de subir com aquelas tendências bonitas, porque se fazer isso, vai quebrar mais ainda Keltner. E aí nessa região de Keltner tende a fazer ao contrário, quebra o Keltner, volta com uma correção aguda. Quebra o Keltner, volta com uma correção aguda. Então começa a ficar estranho o movimento aqui em torno desse canal de Keltner. Fez isso, fez um pullback e aí teve uma alta volatilidade aqui porque começou o discurso. Nem esperava que ia ter esse movimento todo. Só esse candle aqui, quase uns 16 pontos, 13 horas da tarde. Mas o próprio candle já teve muita rejeição e os seguintes nem conseguiram renovar a máxima. Voltou, vejo oportunidade de candle de fraqueza aqui da média 9. Se eu ver, os stops já estão todos caros. Se eu colocar nesse candle aqui, 1 para 1 nem dá para média 20, então inviável. Faz um pullback agressivo na 20, sem candles de compra, sobe de forma bem fraca. A gente consegue ver que um candle de queda, 4 para anular essa força vendedora. Aí vem mais um candle de queda, mais um. Opa, aí agora já conseguiu anular 2 aqui. Uma briga de força de um lado e de outro. Simplesmente, então, o preço travou nessa máxima, fez troca de polaridade de novo, mas vejam que a 9 cruzou a 20 para baixo.
Já começou a ficar aquela chatice de médias ficarem flat. E aí volta, cruza para cima de novo. Foi beliscar a máxima do dia, não conseguiu romper. Nada a ser feito aqui, pullback de média de novo. E isso aqui já começa a ficar ruim, porque a gente já consegue ver que a média de 9, por exemplo, ela tá dando muitas quebradas. Uma quebrada aqui, outra, aí quebra do nada aqui, quebra aqui. Ela tá muito sensível porque o movimento não tá se afastando dela fácil, toda hora tá indo atrás dela. Sobe, busca a 9, busca 9, busca 9, busca 9, busca 9 de novo. Testando várias vezes a 9 aqui e não consegue renovar a máxima. Vai buscar a 20, candle 80, pode ser gatilho de pullback aqui, pullback de lado. Aí vem a questão de ponderar sobre o movimento do dia. Tinha aqui já um movimento de correção. Posso considerar isso aqui. E estava andando de lado. O movimento todo, então, praticamente em um grande canal. Respeitando, então, a LT aqui. A média de 20 também, durante todo o movimento, ela está perdendo um pouco de força, porque é mais a estrutura do canal. Canal de Keltner aqui na frente, sabendo que a tendência ela não tende no canal subir de forma esticada, e o preço já subiu muito, já está quase $1,5, que não é uma coisa normal de se atingir, fica a critério se a pessoa enxerga. Eu já acho que se eu não estivesse vendo nada aqui atrás, se não estivesse em canal de Keltner, poderia ser gatilho. Se eu não estivesse vendo, o que aconteceu durante o dia já. E nem a questão da hora. E aí, se a gente marcar risco retorno aqui, 1 para 1, só pegou também 1 para 1. Cravou no Keltner de novo, junto com 1,5 de alta, e começou a voltar. Não conseguiu renovar a máxima com candles de convicção, não. Foram todas de rejeição. Voltou, testou muito a 20, 20 acabou quebrando de novo. E aí finalizou meio de lado aqui, nesse movimento final do dia. Então, caixotinho aqui. Movimento bem esticado, quase 1,5 de alta. Não lembro a última vez que aconteceu isso. Praticamente eu acho que é a primeira grande tendência do ano aqui no dólar. Início do dia, então, a gente tinha um movimento meio parecendo com o canal de baixa, mas aí no finalzinho desse canal começou a ter uma LT do dia. Rompeu esse canalzinho, meio triângulo simétrico também, tá? Nesse final aqui desse movimento. Deixa eu desenhar. Então, tínhamos um topo assim, fundos assim. Tá formando um triângulo, se for considerar gap. Acabou sendo de alta. Fez troca de polaridade com essa máxima. Fez troca de polaridade com essa máxima. Fez troca de polaridade com essa máxima. E não conseguiu dar sequência que é o movimento e ficou travado. O que a gente vê então que foi mais hoje price action. Em regiões de troca de polaridade. SLT aqui respeitando. Tá? Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Mas eu não opero por price action, porque price action, imaginem só, vou mostrar para vocês o que é price action. Aqui no início do dia, gráfico branco. Eu não tenho nada aqui para me ajudar, além de supostos suportes e resistências na minha ideia, na minha análise. E aí eu marco e coloco a linha lá para frente, linha futura aqui na frente. Não tenho nada. E aí rompe máxima, beleza. A minha sensação hoje de pensar em operar gráfico branco igual eu já operei assim, me dá pânico. Porque imaginar, por exemplo, que isso aqui vai respeitar só porque é troca de polaridade, eu não olho mais nada, e já plotar uma ordem de compra aqui, ou esperar pelo menos um padrão de candle 1, 2, 3, vamos supor, para depois eu entrar na compra. Teve algum padrão aqui? Teve até um engolfozinho, entrar nesse 39, mas só porque eu acredito que tem uma linha aqui. Mas talvez essa linha para outra pessoa seja aqui de cima, com a sombra. Tem gente que considera essa linha. É muito subjetivo essa parte do price action puro. E a sensação de não
não tenho mais nada para poder talvez indicar para mim qual que é o movimento que tende a correr. Aí vem a função das médias. Eu tenho aqui a média de 20 que está mostrando para mim que ela está ancorando o movimento de alta, mas já é um aviso que canal de Keltner aqui está aqui bem próximo, ou seja, opa, cuidado, que mesmo que suba, vai subir de uma forma meio garrada, não é aquela tendência igual ontem, por exemplo, que subiu de uma vez. Então eu não consigo operar por price action. Eu reparo hoje, quando o dia finalizou, que respeitou mesmo, mas eu não consigo só porque, tocou aqui em região de um suporte que eu acho que é suporte, respeitou, deu engolfo, vou entrar. Tocou aqui, deu engolfo, vou entrar. E esse inside aqui? Teria estopado nessa volta. E aí tocou aqui, já vou entrar em 69? Ou vou esperar tocar na LT junto, aí eu entro no 80? Hoje tá lindo esse movimento quando finalizou, mas e outros dias? Price action puro, será que teria sido interessante? Por isso que eu realmente sou mais fiel às médias do que price action, mas apesar que eu uso também para analisar. Então aqui no geral eu não vi nada no dólar para ser feito de forma segura, mesmo que tenha sido um dia de tendência, mas foi uma tendência aversão a risco, tá? Vou falar depois da macroeconomia, porque que hoje estava um pouco arriscado, volátil, pensar em contra-tendência, o movimento estava forte para subir, mas eu não vi nada interessante para ser feito. Já o índice, o que a gente tinha no macro aqui? O índice tinha mais algumas coisinhas para ressaltar. Relembrando aqui 60 minutos. A gente teve esse dia, né, que esticou bastante. Esse caixote que eu tenho marcado aqui é porque é a máxima histórica que nós temos aqui atrás, que foi rompida e agora poderia servir como troca de polaridade. E a gente teve um fair value gap aqui, nesse dia 13 de dezembro, da notícia da última decisão de juros dos Estados Unidos. A gente teve um gap que precisava preencher. E acabou, né, preenchendo hoje. O preço subiu no final de dezembro em canal, rompeu aqui na abertura desse ano, janeiro, e começou uma queda que até agora está acontecendo, mas aqui formou uma perna 1, 2, 3, 4, 5, uma correção que poderia ser acumulação. Não vou firmar ainda que isso aqui é uma possível onda 1, 2, 3 para voltar a cair, tá cedo para firmar. Esse canal, ele meio que então teve um rompimento falso aqui, e aí eu vou prolongar essa linha de baixo também, vai que teste lá embaixo. Outra coisa que eu preciso ressaltar, que ontem eu comentei que por ser feriado, poderia ter um movimento que quando o feriado acaba, dia seguinte, tem esse costume de... Parecendo que ontem as crianças fez a festa na casa e no dia seguinte os pais chegam. Tudo que foi feito ontem, praticamente na primeira barra da primeira hora, já foi anulado, com gap. E ontem fechou de uma forma que parecendo que ia formar um fundo duplo. Não formou. Acabou sendo um topo de continuidade, rompendo mínima e aí fechando de forma esticada. O gap hoje já foi precificado, o movimento que lá fora estava um pouco caótico. Já em relação aqui mais um intraday, o que nós tínhamos aqui? Em relação à pernada do dia anterior, tinha retração? Pelo contrário, já saiu rompendo. Rompendo aqui. Uma coisa interessante das médias, que fechou ontem com todas as médias alinhadas para cima, inclusive a 200 aqui no meio, e hoje já abriu cruzando todas elas, configurando o nosso gapzinho que a gente gosta desse tipo de cruzamento com as médias. E eu estou estudando essa questão de backtest desse tipo desse gap com Fab4, e aí quando dá, geralmente não tende a dar gatilho de pullback depois. Mas nesse backtest já contando o que eu estou fazendo, eu estou ignorando alguns critérios que geralmente eu adoto só quando acontece esse tipo de gap, tá? Ainda não defini, mas mostrando para vocês que já está quase chegando à conclusão que entrar, por exemplo, num candle desse do 2 minutos de convicção, fazer parcial 1 para 1 e depois 2 para 1 é bem interessante. Se não entrar, esse tipo de Fab fora aqui, com esse gap, ele pode não dar pullback. E aqui deu, poderia ser outro gatilho, mas lembrando que hoje eu adoto ainda a regra que tem que esperar 9 cruzar VWAP. Mas com esse backtest que eu estou fazendo, só por causa desse tipo desse gap aqui,
eu posso vir a desconsiderar só por causa desse tipo de gap para poder entrar e poder surfar o movimento. É por isso que eu preciso de backtest. Eu não vou fazer isso só por achar que vai dar certo. Até comentei com a Marcela hoje, né, que ela estava acompanhando também essa questão que eu estava já adotando o 5-4, acontecendo aqui. E não acontece sempre. E deu certo, vou anotar depois na planilha para ter mais esse dado para backtestar. Então, já falando aqui, a gente teve um movimento bem esticado, mas com esse backtest a gente vai entrar mesmo assim, tá? O movimento começou a cair de uma forma lenta, caçar reversão, aí eu já não sou a favor nesse movimento aqui, porque vai dar gatilhos falsos. Aqui, por exemplo, nem acionado foi, que bom, né? Quem entrou em fechamento foi estopado. Aqui não teve bem um padrão de candles. Se entrasse, tinha um risco retorno até para 9, tinha. Mas o movimento estava muito forte de venda. Fluxo só tinha XP comprando, dando liquidez disparado nesse movimento aqui. Eu comentei que eu não recomendo reversão nesses dias aqui. E o movimento sobe forte, de forma agressiva. Se eu marcar a retração do dia, a gente tem 61 segurando, e é um dos motivos que esse tipo de pullback pode ficar interessante nesse backtest. Formou o padrão 2-3 com risco retorno para fundo. Se tivesse entrado, teria pago, mas hoje ainda não é tipo de entrada. Renovou fundo, mas não foi qualquer fundo. Foi o fundo de ontem também. E esse candle ele foi grande porque pegou liquidez de quem estava posicionado. Nessa região aqui acabou travando, voltou, invadiu o fundo anterior. Então a gente já vê aqui que está caindo em forma de pivôs fracos. E aí faz o pullback agressivo de novo, não vejo como venda. Renovou fundo por poucos pontos e fechou caindo de rejeição, rompimento falso. Volta, pullback agressivo na 20. Aqui a gente já vê um movimento bem estranho. A 9 e 20 elas estão muito próximas e sendo muito testadas. A gente já começa a ver um pouco de price action. Nós já temos aqui um fundo, 2 fundos, 3 fundos, um topo, 2 topos. E está formando possivelmente o terceiro aqui, já indicando um canalzinho. Só que aí, aqui, 11h30, com a abertura do norte-americano, houve volatilidade, força, a S&P começou a cair, e aqui puxou também. Mais uma força vendedora. Detalhe, caiu de forma esticada, sem preencher critérios para reversão. Que bom, a gente evitaria stop. Cravou próximo de 1,5, tá? Mas esse fundo aqui, ele não foi qualquer fundo, ele foi o fundo que rompeu essa mínima aqui atrás, que é a mínima do ano. E começou a querer preencher esse fair value gap que nós tínhamos aqui atrás, ó. Essa alta aqui, ó. Que foi um dia que avançou o canal de Keltner, né? Foi um dia louco. E aqui, pegou liquidez de novo dessa linha aqui em cima, essa barra 33, então, rompeu a mínima desse ano. E foi preenchendo mais um pouco do fair value gap, que a gente tinha um espaço bem maior para preencher. Aquele dia subiu uns 4.000 pontos parado. Aqui fez um pullback agressivo, 42, infelizmente não é gatilho. Se entrasse, ele não tinha risco de retorno nem para fundo do dia. Acabou renovando o fundo de novo, porém mais um candle de rejeição. Aqui confirmando para a gente que parece que tem mais uma LT aqui a ser respeitada. Dos fundos, ó. Respeitou todos os fundos. Não está caindo, então, em forma de pivô bom. Está rompendo o último fundo. Rompeu o último fundo, caiu, beleza. Esse aqui é interessante porque pivô é bom, porque nem tocou no fundo anterior. Aí rompeu o fundo. A correção deveria ter sido até aqui, não foi. Quebrou o fundo anterior, fraco. E aí voltou a cair de novo. Foi respeitar a LT? Será que respeitou? Vamos ver aqui. Respeitou de novo a LT, candles de rejeição. E aqui nós já começamos a ter o discurso, tá? Esse candle aqui foi o discurso do membro do Fed já começando. Faz um pullback, 54 nem foi acionado. Volta pro pullback agressivo na 20, com troca de polaridade desse fundo aqui. Sem candles gatilhos, 64 é candle grande porque pegou liquidez desse fundo. Caiu, mas também não preenche critério para reversão, mesmo que esteja longe da média de 9. Cravou Keltner, aqui também teria cravado. Cravou 2% de baixa, preencheu então boa parte do fair value gap que nós tivemos aí no macro. Volta pro back agressivo que rompe a 20. E aí 9 cruzou para cima, primeira vez um dia cruzando para cima. E cruza para baixo. E cruza para cima. Aqui quando cruzou para cima poderia indicar aqui um padrãozinho de fundo duplo. Rompeu aqui. E vai que quem confie só porque é uma correção e tende a subir, teria estopado.
O movimento estava muito forte de venda ainda. E não tenho nada a dizer que pode ter segurado aqui. Possivelmente 80 do 2. Nem é 80 do 2. Então, nada. Talvez a questão de ser força vendedora aqui respeitou 2Ts? Pode ser. Mas o movimento ainda estava muito forte de venda. Para subir, foram aqui uma eternidade de barras. 7 barras em 35 minutos. Voltou, fez aqui um movimento forte. Quebrou esse último topo que tinha feito. E fechou praticamente testando e rompendo a mínimazinha do dia aqui, fechando de forma esticada. No geral, gráfico branco então, a gente teve um início com o canal, algumas forças aqui sequenciais de venda interessante, rompeu o canal, mas acabou formando outro canal, tinha SLT dos fundos aqui, formou depois o rompimento do canal, formando um fundo duplo, mas não deu sequência ao o fundo duplo, e fechou praticamente nessa região desse fundo aqui. Então, não vejo também nenhuma oportunidade. Achei também esticado, um dia atípico, que também as médias de 9,20 estavam flats. Elas estavam caindo em ondas, era mais a estrutura respeitando do que as médias em si. O que a gente tinha de macroeconomia antes do mercado futuro abrir? 9 horas, o que estava acontecendo lá fora? Índices asiáticos caindo forte. Índices europeus caindo também. Tínhamos juros americanos subindo forte. Tínhamos minério de ferro, a única coisa divergente por enquanto em alta, que poderia colocar Vale para cima. Única coisa, fechou de madrugada em queda, mas na hora que as ações aqui estavam abrindo, praticamente o minério reverteu para alta lá fora. Petróleo estava também em alta, então commodities em alta. DXY subindo forte, tá? Dólar lá fora subindo forte e o S&P em queda. Então a maioria dos motivos aqui estava mais para índice cair e dólar subir. E a gente teve um movimento do EWZ, o pré-mercado, já indicando a possibilidade de um gap forte. E nós tivemos um gap tanto de quase 40 pontos no dólar e aqui uns 720 mais ou menos no índice, um gap bem forte. E aí, ao longo do dia, a gente teve praticamente a anulação do movimento de ontem, que foi de feriado, voltou para estaca zero, como se ontem não tivesse existido, anulou. As ações, como que abriram aqui, se a gente tinha a possibilidade de minério Vale subir por causa do minério e Petro também subir por causa do petróleo, né? O que a gente tinha, eu sempre comento isso, quando a trindade dessas 3 ações estão para um lado, cuidado, que é bem complicado pensar em contratendência. E FNC estava negativo. Petro também. Vale também. Não ia segurar esse Bov. E acabou rompendo aí a mínima desse ano. Foi caindo e cada vez mais Vale caía, Petro caía e FNC caía. Quanto mais FNC cai pelo peso que é desse índice, né, do setor financeiro, mais forte puxava o índice futuro. E se a gente for ver fluxo aqui, quem que estava dando liquidez para esse movimento de queda hoje? Nós tínhamos aqui, por exemplo, XP. XP, por exemplo, até umas 9h45, quase 45 mil contratos na compra. Na mini correção que teve até umas 10 e pouco, ela entrou um pouco, tirou um pouco dos contratos, mas depois disso só foi compra, ainda mais aqui 11h30, na hora que deu 11h30 ela disparou, saiu de 25 mil para quase 80 mil contratos na compra. E o movimento inverso, e o BS 11h30, então 11h30 foi aquela puxada forte aqui, e o BS saiu de quase 4 mil na venda e foi para praticamente 36 mil na venda. Então, fluxo extremamente, hoje indicando mais uma vez uma característica muito forte do índice, de player de varejo estando numa ponta e o preço estando em outra. Outra coisa que eu preciso comentar, o S&P quando abriu, o S&P aqui já estava praticamente caindo no futuro, né? Mas quando abriu mesmo foi 11h30 aqui nessa região. E aí aconteceu esse movimento bem estranho. O que aconteceu? 11h30, a gente teve abertura nesse candlezinho aqui. Deu a impressão que ia romper máximo, mas falhou o topo e voltou forte.
Só que voltou forte, rompeu fundo com candle de rejeição e começou a voltar a subir. Esse movimento de alta que teve aqui do índice, até rompendo máxima, que foi a partir de 11,55, e que a gente teve 11,55 aqui. 11,55 a gente não acompanhou esse movimento, a gente continuou caindo. Continuou caindo feio aqui. E aí lá fora estava subindo, fez uma correção agressiva, troca de polaridade com essa máxima, voltou. Tava tudo para querer subir, não subiu, já era discurso do membro do Fed aqui, e nós caindo e lá fora subindo. E aí o S&P não conseguiu segurar e acabou fechando em queda bem tranquila, porque ainda no macro esse índice parece que está querendo buscar máxima histórica, então por isso que talvez não tenha correção agressiva. Já o dólar, o que aconteceu? Vamos ver o movimento dos 5 minutos. Opa. 5 minutos. 11h30. Aqui o dólar antes, tá? 8 horas da manhã, estava em movimento de queda, mas próximo de 9 horas estava abaixo da média 20. Poderia continuar a queda, não continuou. Rompeu a média 20 para cima. Isso aqui é 9 horas, 10 horas, 10h20, 10h30, pancada para baixo. O nosso dólar sentiu? Vamos ver. Dólar 10h30. 10h30. Foi esse movimento aqui, ó. Bem curto. Já logo defendeu, barra forte, 1, 2, 3 de compra, fortíssima. O que aconteceu depois? Começou a subir. Mas travou. Aí chegou a abertura do norte-americano, que foi aqui. Subiu e o nosso dólar disparou. O dólar lá fora chegou a testar a máxima, mas não rompeu de primeira, voltou em correção forte. Aqui praticamente em alta ainda. Rompeu máxima, rompimento falso. Aqui ainda em forte alta. Essas correções que o DXY fazia não eram expressivas aqui dentro. E aí simplesmente o dólar rompeu máxima, mas ficou travado depois. Então um dia de alta forte no dólar. O dólar no diário acabou confirmando um padrão aqui de reversão. Estava testando muito a média de 20 nesses últimos dias. E aí confirmou aqui pra gente um ombro, cabeça, ombro rompido, pegou liquidez, tá forte. Mas a gente tem essa força vendedora. Essa força vendedora, os 2 terços, está bem próximo aqui, ó, de possivelmente travar. Vamos ver se vai travar. Espero que sim. O EWZ, que é praticamente o Ibov dolarizado, queda também forte, lá de 2,62%. Está chegando em região de mínima de liquidez. Complicada essa região aqui. Tem um gap que deu daquele dia da notícia dos juros americanos para o dia seguinte. Deu um gap aqui forte. Não, desculpa, não desse dia. Isso aqui foi em novembro. Então a gente teve esse gap. E aí talvez pode ser preenchido, infelizmente. A questão aqui, petróleo. Travadíssimo. Essa questão lá do Mar Vermelho não está fazendo movimento por enquanto. Está travado. Israel, Hamas também, nada disso. Nada disso. Simplesmente travado esses dias tudo desse ano. O VIX chegou a ficar em movimento de alta hoje. Não tanto. 4% mais ou menos, chegou a 7%, eu acho. Mas nada tão exagerado assim, mas já é um alerta. Cuidado quando o VIX começa a subir, é um mercado com aversão a risco. Simplesmente o dólar começa a subir no mundo todo, como estava subindo, e índices tendem a cair. Mas uma coisa que chamou muita atenção hoje foi o movimento forte que a gente teve dos juros americanos de longo, curto prazo. A barra que a gente teve aqui hoje, muito forte. Juros subindo, se começar a subir, aquele ciclo de alta de novo, a gente pode ver índice mais para baixo e dólar mais para cima. Aqui então de 10 anos também subiu, candle bem forte. Outra coisa que eu preciso ressaltar, os nossos DIs, né? Sempre bom falar. Os DIs na parte da tarde chegaram a ficar quase 2%. 2%, não tem como o dólar praticamente cair nessa situação. O dólar vai acompanhar e vai ser movimento de alta. E a FNC fechou então em quase 1%, o Petro mais de 1%, o Vale também mais de 1%. Deixa eu ver se teve alguma ação aqui forte que subiu hoje. Nossa, que dia! Nossa, sangue! Hoje foi dia de sangue. E só uma aqui, ó, mas também inútil. Mas no geral, se for ver pelo movimento que caiu o índice, poderia até ter caído mais, hein? Mas aí fechou até bem, 2% de baixa. O índice futuro chegou próximo dos 130 mil pontos de novo. 130 mil pontos era uma região que antes era resistência teórica forte.
agora é uma região para a gente de suporte, mesmo que o Ibov já esteja abaixo de 130, tá? Mas o índice futuro 130 mil continua sendo uma região forte. E aí no gráfico, vamos falar aqui a questão, o que esperar, né? Para amanhã. Então, essa região aqui, essa mínima de janeiro já foi preenchida. Isso aqui não importa mais. Vamos olhar 60 minutos. 60 minutos agora tem só essa linha preta lá embaixo com possível trava forte. Mas nessa região aqui a gente tem Fair Gap. Tem espaço ainda para preencher o Fair Gap se for preencher inteiro, né? Por exemplo, essa região aqui. Então, tá bem próximo. Deixa eu marcar aqui. De pivô, de correção, a primeira que a gente teve de projeção, né? Jogando para baixo, adivinha só, confluência onde? Nessa região que eu marquei aqui. Então, o primeiro pivô de correção que a gente teve vai ter confluência aqui. Desse último topo duplo de continuidade, jogando para baixo, também tem alvos aqui embaixo, então tá com cara que vai corrigir mais. O diário acabou fazendo, até comentei que poderia fazer isso, da média de 20, ancorar o movimento de baixa, como se fosse nossos trades de venda aqui, com ancoragem da 20. É um exemplo, uma força vendedora aí. E em relação às médias, deixa eu só ver o semanal, se testou a 9. Vamos ver. Testou. Então, testou. O fato de ter testado a 9, possivelmente a gente pode ver um repique amanhã. Um repiquezinho de correção. Por quê? O semanal tinha que cair mesmo. Estava sobrecomprado, estava esticado. Mensal também estava sobrecomprado, estava esticado. Então, desde o primeiro dia do ano, IFR aí já deu 5 mil pontos praticamente. Então, setup importantíssimo que eu acho aqui. Semanal, então, 3 semanas consecutivas de queda. Já saiu da região de sobrecompra. Mas o diário hoje não cutucou aqui sobrevenda. Porém, os 60 minutos, 60 minutos está. Fechou longe da média 20 e amanhã, então, na abertura já, vocês podem ver setup IFR acionando, tá? No índice, pelo menos aqui. No índice, então já na abertura, movimento extremamente esticado. A gente já pode ter um gapzinho de exaustão, ou melhor, eu prefiro mais, que já que está esticado, abra com gap de novo de baixa, e aí já pensar no setup do IFR para comprar e corrigir. Interessante. Mas caso abra gap de exaustão, tá tudo bem também. Média 20 de 60 ainda está bem longe. Outra região que eu prefiro marcar aqui também. Deixa eu ver se eu marco essa. Não, continuar aqui mesmo. São as resistências, agora suporte, não tenho claramente um suporte aqui. Isso aqui ainda é a região da máxima histórica que nós tínhamos rompido. Próximo alvo é aqui embaixo que eu já tinha falado. 5 minutos a gente tem um mercado extremamente esticado. Imagina se amanhã abrir com gap de baixa, canal de Keltner aqui. Canal de Keltner que não tende a criar tendências saudáveis, e sim uns movimentos em canal bem estranho. Imagina, então tá esticado. Eu não pensaria em venda se ficar muito nessa região aqui não. Focaria mais em algumas operações de contra-tendência. Detalhe, as mais conservadoras possível depender da situação. Reversão, por exemplo, é uma extremamente agressiva, não é à toa que chama reversão agressiva. Média 80 está relevante ainda, 200 também está relevante. Ondas de Elliott aqui do dia, é difícil de considerar porque teve canal depois. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí fez de novo 1, 2, 3, 4. Não foi uma 5, mas um movimento bem estranho para ondas de Elliott. Basicamente isso do índice, tomar cuidado mesmo então com como que vai abrir amanhã, setup do IFR da abertura, canal de Keltner aqui indicando que está muito esticado, e aí dólar, eu acho que também vai dar setup do IFR, vamos ver, sim, 60 minutos, setup do IFR extremamente longe da média de 20, então já na abertura a gente pode ver o setup. 5 minutos também está próximo de Keltner, e detalhe, que se o preço quer continuar a subir, geralmente Keltner não deixa o preço, na verdade o preço fica mais andando de lado, até o canal de Keltner se afastar, e aí simplesmente o preço volta a subir. Então é bem comum esse tipo de movimento. Vamos supor que amanhã é um dia lateral, porque também tem aquela frase, dias de super tendência, dia seguinte tende a ficar lateral.
pode ser que a gente encontre o mercado mais travado amanhã. Mas, de qualquer forma, também focar no Kelt, né? Focar em médias aqui, qual? A 80 e a 200 também que está relevante. Praticamente o movimento do dólar está igual ao do índice de forma inversa. O macro do dólar aqui, a gente rompeu essa região, mas pode ser ainda como troca de polaridade. Está longe da média 20. E nós temos essa regiãozinha aqui, que eu vou deixar também marcada com a possível região de resistência ou de liquidez, caso o preço rompa. Não vale a pena o preço subir de forma esticada. Se subir esticado longe das médias, isso aqui vai estar extremamente sobrecomprado. Detalhe que o LS ativou nos 60 minutos, uma coisa que é difícil de acontecer. A gente consegue ver que quando ativa, por exemplo, nesse dia 12 aqui, que foi esse fundo, corrige depois. E hoje ativou nesses topos aqui, por isso que ficou com dificuldade de renovar máximas. Começou a indicar uma correção, ainda precisa de uma correção. Então, pensaria mais em movimentos corretivos amanhã, até a possibilidade de ficar bem travado, tudo bem. Mas em alta, se subir igual hoje, vai estar atravessando o Keltner, esticado, sobrecomprado IFR, LS talvez também. Então, tomar cuidado em movimentos altistas amanhã. E aí, uma outra coisa que eu precisava mostrar, esse artigo aqui, falando o que pode ter acontecido para o Ibov, né, ter caído hoje. Fora a questão do feriado, mas feriado não é um motivo assim, acontece feriado, dia seguinte vai cair. Não é um motivo. Era mais realmente o que estava girando em torno das notícias programadas, petróleo, minério, etc. Então, esse carinha aqui, que é praticamente, eu acho que é o presidente do Fed, os Estados Unidos está até próximo da meta da inflação, ele diz. Mas o Banco Central norte-americano não deve se apressar em cortar sua taxa básica de juros até que esteja claro que a baixa da inflação será sustentada. Então, isso aqui é tipo um alerta, esfriando quem pensava que talvez ia reduzir já em março. Esse carinha do Fed acabou dizendo mais uma confirmação que o Fed precisa de mais informações para poder reduzir a taxa já em março. Claro que eles não vão querer dizer de forma exposta o que eles vão realmente querer fazer em março, mas já estão começando a dar indícios que eles estão pensando em ser conservador e manter a taxa ainda em março. E aí, esse movimento, essa dúvida de quando vai reduzir, né, fez com que toda a alta expressiva do fim do ano nas bolsas dos Estados Unidos, que já estavam acreditando em antecipação de corte de juros, parece ser otimista demais esse movimento que teve no fim do ano aqui, lá. Não é uma questão de se vai cair a taxa de juros, porque vai. Ainda continua a dúvida de quando que vai cair. É março, maio ou é julho? E aí acaba que os investidores reduzem o risco. Eles acabam nessa dúvida, não tem certeza do que vai acontecer. Se tem dúvida, fica em mercado de países seguros. Tira seus investimentos em países emergentes. Então vá para Porto Seguro. Tivemos alta do dólar hoje, não só aqui, mas em países emergentes praticamente tudo aconteceu isso, e acaba valorizando a moeda do dólar, porque tira real, vende dólar e simplesmente tira dinheiro, investimento aqui no local. Amanhã de notícia que a gente tem. Tem notícia poucas na zona do euro aqui, mas ok. Na verdade tem algumas, IPC, importante, inflação nos Estados Unidos, e GP10 é antes do pregão nosso. Temos aqui vendas no varejo, pode impactar o gap já, tá? Por causa disso aqui. Vamos ver como que vai ser o gap. Estão precificando uma alta. E isso aqui referente a mês de novembro, porque Black Friday, né? Então estão precificando. Esse movimento, então, por exemplo, mês passado veio 0,2, estão precificando que em novembro subiu 2,1 anual. E aí, vendas no varejo já o mensal, que veio em outubro 0,3 negativo, estão projetando o mensal de novembro a 0,1. É muita coisa. Somente o anual aqui. E depois tem notícia até relevante, também de vendas no varejo. Estados Unidos estão projetando o mesmo valor, e esse já aqui é valor de dezembro. Sendo que dezembro geralmente é um mês que tende a ter mais vendas no varejo. Será que eles vão conseguir? Aí, por exemplo, se a gente vê uma queda aqui, pode ser uma indicação que, mesmo com dezembro, uma época de festividade, Natal, gastos, etc., o varejo não conseguiu performar bem, talvez seja porque o juros já está afetando mesmo o setor de varejo, serviços. Então,
pode ser um indicativo. Agora, se vier acima do esperado, ixi. Tem vendas aqui no varejo também, ó. Então, tem um núcleo e vendas no varejo aqui. Estão projetando só um 0,1 de alta referente a novembro para dezembro. Vamos ver se vai vir a mesma questão. Se vier acima, pode indicar que não é época para baixar os juros ainda. Depois tem mais alguns discursos aqui, mas é do FONC. Não sei se pode movimentar. 11 horas da manhã, o Fed movimenta mais. Tem algumas outras notícias aqui de leilão, de título de 20 anos. Algumas outras. Livro bege, 4 horas da tarde, importante. Discurso, mais um discurso do FONC, a parte da tarde. Então, tomar cuidado com a parte da tarde, que pode ser não, assim, volume baixo. Pode ter algumas volatilidades do nada por causa de algumas notícias que nem são tão relevantes assim, mas pode agitar um pouco o mercado amanhã. Então, basicamente, isso que eu tinha que falar. E vamos ver amanhã a respeito desse setup do IFR da abertura, como que vai ser. Beleza?